Oi! Só para a gente retomar o que a gente estava dizendo. Você está ligado? Está ligado nessa coisa de educação? Né? Então, a educação é um processo de aprendizagem, né, que se volta para, como a gente disse, para os 3 Cs. Para o desenvolvimento da cidadania, né, focado no contexto e na situação no qual se precisa melhorar ou trabalhar ou, né, empreender. E também focado nas competências, ou seja, em conhecimento, em habilidade, em atitude, certo? E a gente falou que, na realidade, o processo de aprendizagem utiliza o que a gente chama de universidade corporativa. E a universidade corporativa é esse guarda-chuva estratégico que vai incluir uma série de cursos, de treinamento, né, que vai incluir clientes, fornecedores, comunidade, indivíduos, tá certo? Para que possam desenvolver exatamente a cidadania dentro de um contexto e voltado para desenvolver competências, tá certo? E mais, gente, a universidade corporativa não se volta para substituir as universidades normais. Nada a ver, outra coisa. A ideia da universidade corporativa é um foco na instituição, tá certo? Por exemplo, é um Banco do Brasil que trabalha com um princípio da responsabilidade social muito forte, né? Ele está treinando a comunidade, desenvolvendo programas na comunidade de sustentabilidade, de preservação do meio ambiente, tá certo? Para que aquela comunidade fique focada também naqueles princípios éticos, tá certo? Então, isso é importante, né? Então, quando você fala em educação, é esse processo de formação voltado, alinhado com a missão da organização, alinhado no desenvolvimento de talento, de capital humano, de capital social, tudo aquilo que a gente falou, ligado a esse ativo intangível, gente, para transformar esse ativo intangível, que está ligado à percepção, ao conhecimento, à informação, né, e transformá-lo em ativos tangíveis. E quais são as forças que sustentam esse processo hoje? Ou seja, por que a gente evoluiu, não só, e eu posso dizer que é uma evolução, mas não que a gente esteja eliminando o treinamento, presta atenção. A gente diz que o treinamento é curto prazo, o desenvolvimento é longo prazo, e a educação também é longo prazo, médio e longo prazo, tá certo? Mas por que a gente fala hoje em educação? Quando a gente falava em educação, educação dos pais, educação da escola, da universidade, e a gente dizia que as pessoas já estavam formadas, né? A personalidade já está formada, a pessoa está formada, e aí ela só tem que adquirir informação. E hoje a gente entende que isso não acontece, tá certo? Pelo contrário, que a vida é uma formação eterna e que a gente está sempre aqui pronto para alterar o que precisa ser alterado para que a gente possa aprender a viver da melhor forma possível, né? Então, o que sustenta isso? Primeiro, a necessidade de organizações mais flexíveis, a era do conhecimento que faz com que a informação se torne algo obsoleto, o que é verdade num dia pode parecer e pode, né, ser derrubado no outro, né? A questão da empregabilidade, que as pessoas hoje têm que buscar a sua empregabilidade, ou seja, elas têm que mostrar a sua importância para o empregador, porque, na realidade, o empregador não está investindo nas pessoas. As pessoas elas têm que investir nelas mesmas para mostrar que elas são necessárias no ambiente do trabalho, tá certo? E esse foco na educação global, que hoje a gente concorre globalmente. Eu estou aqui dando uma aula em Recife, né? Mas essa aula que eu estou dando em Recife serve para qualquer estado da federação. Ou seja, qualquer concurso que você vai fazer, né? O nível dos candidatos é o mesmo, porque hoje, inclusive, os candidatos viajam para fazer concurso, né? Em outros estados, em outras capitais, em outros locais. Ou seja, o processo de educação é um processo global. A gente concorre com gente que está nos Estados Unidos, a gente concorre com pessoas em todos os sentidos, os produtos e os serviços, tá bom? E aí, quais são as palavrinhas do bem? Vocês já viram até agora, já anotaram aí, né? Contexto, competência, cidadania, voltada para o médio e longo prazo, né? Voltado para organizações flexíveis, voltados para promover novos conhecimentos, novas ideias, tá certo? E mais, gente, ela é proativa, ela não é reativa, a palavra reativa é do mal. Ou seja, a ideia de educação é de você se antecipar. Não é que os problemas já acontecem, na verdade você vai formar opiniões, é o aprender ao aprender. É voltado para o desenvolvimento de competências essenciais.
E você já ouviu essa palavrinha de mim. Lembra? Ó, bem pertinho. Nas primeiras aulas, acho que na primeira, eu falei essa questão da competência essencial. E eu disse, ó, né, se eu não falei, não tem problema. Mas eu estou dizendo aqui, ó, lá quando a gente for aprender gestão por competência, você vai saber o que é competência essencial. Mas a princípio eu já posso te dizer, né, para você não ficar boiando, né? Minha gente, competência essencial é uma competência distintiva. É essencial, é o que distingue uma organização da outra. A gente diz que as organizações elas têm dois tipos de competência, básica e essencial. A competência básica é a competência mínima para você atuar naquele mercado. É o conhecimento mínimo, podemos dizer que é o diploma da OAB, é o diploma do bacharelado, aliás, de direito, é você ter a aprovação na OAB, tá certo? Que é o mínimo para que você possa atuar como advogado. Então a gente diz que isso é uma competência básica. Agora, você saber escrever, você conseguir descobrir uma forma de defender ou uma saída e uma estratégia para você tirar o cara daquela situação, tá certo? Isso é uma competência essencial que vai fazer de você um advogado melhor do que os outros e percebidos no mercado como melhor, tá certo? Então a gente diz que a educação é um processo que visa desenvolver competências essenciais, distintivas, tá certo? Que vão promover vantagem competitiva no mercado. A gente diz que a premissa é exatamente a captar e disseminar o conhecimento, ou seja, é exatamente nessa transformação do conhecimento, na disseminação, né, que a gente vai conseguir promover esse processo de formação, né, acompanhando a utilização prática do conhecimento, a transformação desse conhecimento em vantagem competitiva, gerando ativos intangíveis para a organização, ou seja, capital intelectual, que são fontes de diferenciação, que são fontes de geração de vantagem competitiva e que são fontes de geração de competências essenciais. Vá percebendo as palavrinhas do bem? Vantagem competitiva, competências essenciais, né? São palavrinhas próprias para esse processo de educação, como a gente disse aqui agora, né? Que é colocar em prática aquele conhecimento teórico para ver na prática quais os resultados que ele tem. A gente diz mais que o processo de educação atua na cultura da organização. Aí você também não sabe o que é a cultura, né? Porque é um assunto que a gente vai dar na próxima aula, tá? Mas aqui, a princípio, eu já posso te adiantar. Gente, cultura é um conjunto de crenças tidas como certas que vão permitir modelar o comportamento das pessoas. Por exemplo, você acreditar que ser pontual é um valor, né? Você acredita, essa é uma crença. E isso modela o teu comportamento. Você não gosta de se atrasar para nada. Porque o brasileiro não tem uma tendência de se atrasar, de chegar tarde. Mas você não é assim. Essa é uma crença sua. E isso modela o teu comportamento. Pois a cultura é isso. É um conjunto de elementos compartilhados entre os membros que vão modelar o comportamento das pessoas e as relações das pessoas no ambiente organizacional. Esses elementos são formados de ritos, rituais, de símbolos. Os símbolos, por exemplo, uma organização que valoriza a tecnologia, ela vai ter computadores nas mesas de todo mundo, tá certo? Então, esses símbolos mostram o que a organização valoriza. Pessoas que detêm conhecimento em tecnologia, pessoas que detêm esse novo conhecimento, tá certo? Então, a cultura é exatamente formada de heróis, de símbolos, de mitos, de pressuposições, de valores, de ideias, né? Linguagens que vão fazer com que o comportamento das pessoas sejam modelados e as relações também. Então, a gente diz que a educação atua nessa cultura, na mudança de cultura, se for o caso, na mudança dos valores, dos rituais, das crenças, para que as pessoas possam atender a esse novo cenário dentro de uma flexibilidade maior, né, e gerar vantagem competitiva. A gente diz que a ideia da educação é produzir aprendizado e um desenvolvimento permanente nas competências críticas essenciais da organização. Quando a gente fala em competência crítica, gente, crítica, ó, a palavra crítica significa estratégico para você. É importante que você desenvolva uma competência crítica. O que é crítico? É o que é estratégico, tá certo? Por exemplo, é crítico num curso online que o som seja bom. É crítico num curso online
que a aula seja boa, que senão, sei lá, o aluno vai dormir na aula. Tá certo? É crítico que a imagem seja boa no curso online, tá certo? Ah, é crítico que a localização seja boa? Claro que não. O curso é online, essa não é uma variável crítica, tá certo? Então, quando a gente fala de um processo de educação, a gente tem que saber quais são as competências críticas que vão ajudar ao alcance da estratégia. Então, se o estúdio é em Recife, é em São Paulo, se o professor mora aqui, mora em Brasília, não é importante isso para você. O que é importante? Que a aula está sendo gravada e que em menos de 8 horas ela está na área do aluno, disponível para você com o material certo, para que você possa estudar, tá certo? Não importa de onde seja o professor, pelo contrário, crítico é o nível de conhecimento dos professores. Você está entendendo? Então, isso aqui é educação, tá certo? E aí a gente diz que a educação, ela motiva e retém talentos, contribuindo para a felicidade pessoal e um clima saudável, tá certo? Dentro dessa ideia de que pessoas com conhecimento maior, com competências, que se motivam, que se autodesenvolvem, que são reconhecidas, né, são pessoas mais felizes ou mais satisfeitas no ambiente organizacional. Quais são os pressupostos, os princípios que servem de lastro para que eu possa promover a educação na minha organização? Primeiro, a competitividade. Hoje nós falamos, né, que as pessoas elas competem entre si e as organizações também. Então, a competitividade, a necessidade desse conhecimento maior, que não esteja voltado só para minhas expertises, mas para o contexto, que me permita flexibilidade para me adequar ao contexto, que me permita um raciocínio voltado para a cidadania e para as necessidades socioambientais e organizacionais, né? Esse é um princípio, né, que gera essa necessidade de implantação de programas de educação. Perpetuidade, ou seja, a ideia de você passar valores, cultura, né, uma herança cultural. As organizações, gente, elas às vezes elas nascem com seus fundadores. E aquela cultura do fundador, aquelas informações, aquele modus operandi do fundador, é que faz com que a organização ganhe muito sucesso. Quantos casos que a gente viu que quando os fundadores morrem, os filhos assumem, né, eles não conseguem manter a cultura do pai. Pelo contrário, são criados como boizinhos, né, como, né, novos ricos, e aí saem gastando, sabem fazer, não trabalham tanto quanto o pai e acabam perdendo o negócio. Ou seja, essa ideia da educação é uma ideia de você trazer perpetuidade ao teu negócio, né, e tentar passar esses valores, essa herança cultural para todas as pessoas que estão ali, para que, né, a organização continue, tá certo? Conectividade, que é exatamente essa necessidade de integração e de interação, né, com outros conhecimentos e outra gestão. A questão da disponibilidade também, porque nos programas de educação você propicia que as pessoas aprendam em qualquer lugar. Gente, a gente não pode falar hoje, né, de treinar aquele processo formal. Você tem que falar em educação como um processo mais abrangente. Você está aí treinando na tua casa, tranquilo, sem pegar trânsito, liga o computador a hora que você pode, de madrugada, de manhã, né? Você me assiste a qualquer hora, né? A gente não diz nem bom dia, nem boa tarde, boa noite, a gente diz olá, porque pode ser de madrugada para você. Tá certo? Para mim também, né? Eu posso estar gravando aqui no Corujão, né? E aí a disponibilidade é uma dos princípios da educação. Você deixar disponível para que as pessoas queiram aprender. O desenvolvimento da cidadania, como a gente diz, a formação de uma consciência crítica, né, que gere aí, né, consciência de direitos e deveres, né? A questão das parcerias, gente. A questão das parcerias é, na realidade, o futuro, porque ninguém detém a informação sozinha. A educação envolve você criar e compartilhar com universidades, com outras empresas, tá certo? Que é isso que o governo vem fazendo hoje. Funcionários federais fazem curso no Tribunal de Contas do Estado, nós fazemos curso no Tribunal de Contas da União, ou seja, né, esse compartilhamento, essa ação conjunta, né, com outras empresas, né, isso é importante para que o processo de educação se consolide, tá certo? E fora isso, a questão da sustentabilidade, né, você buscar dentro daqueles programas, diplomas, certificados, tá certo? Porque senão as pessoas, poxa, eu fiz um curso enorme lá, digamos, no TCE e não recebi um certificado daquilo, né? Então, isso também garante a sustentabilidade em termos financeiros e econômicos daquele processo. Entendemos isso, gente? Estamos entendendo, né, qual a diferença? Você vai dizer assim, Beth, o treinamento então é menos importante, pelo amor de Deus.
Palavrinha do mal em prova de concurso. Nada é menos importante. Nós estamos aqui aprendendo quais são as importâncias de cada um desses elementos. Treinamento é importante. Nós estamos treinando você para que você faça uma boa prova. E isso que nós estamos fazendo é um treinamento. É focado na tarefa. Tá certo? E aí você diz assim, Beth, mas como consequência eu estou me desenvolvendo como pessoa. Perfeito. Mas aqui nós estamos treinando. E aí você diz, o treinamento é uma coisa que não tem muita importância. As organizações, elas têm que treinar, desenvolver e educar, tá certo? É um processo conjunto, por isso que a gente chama de T, D e E. Claro, né, que a ideia é que seja uma visão moderna, né, dentro dessa ideia de T, D e E, que a gente trabalhe essa visão mais moderna, essa visão mais abrangente, essa visão mais holística, né, que envolva todos da organização. Tá certo? Então, isso é o que a gente tem a dizer. Então, só presta atenção que em prova não passa disso, é isso que você tem que saber, né? Talvez tenha até outras coisas, outras facetas, mas você sabendo dessas técnicas, você sabendo dos métodos, o que você vai treinar e a diferença das palavrinhas do bem para treinamento, desenvolvimento e educação, você se dá bem na prova, tá bom? Faz a questão que eu deixei aí disponível para você testar o conhecimento, tá? Vamos falar de outro assunto. Falamos de treinamento, desenvolvimento, de educação. E aí a pessoa treinou, capacitou, desenvolveu e nós vamos avaliar. Ali, naquela avaliação do treinamento, a gente estava avaliando o treinamento. Agora nós vamos avaliar se você trouxe resultados para a organização. Ou seja, se mesmo com treinamentos formais ou informais, se mesmo com esse processo de educação, que trabalhou contexto, que trabalhou flexibilidade, que trabalhou cidadania, se você conseguiu alcançar os resultados esperados pela organização. Tá certo? Então, nós vamos falar do que a gente chama de gestão de desempenho. E claro que quando a gente trabalha a gestão de desempenho, a gente vai ter dois níveis. A gestão do desempenho organizacional, que nós não vamos tratar aqui. Por quê? Porque a gestão de desempenho organizacional significa você estabelecer indicadores para ver se o desempenho da organização atendeu o que se queria. Ou seja, indicadores de eficiência, eficácia, efetividade, né? Mas nós vamos falar da gestão de desempenho das pessoas, já que nós estamos numa área de gestão de pessoas e é isso que eles querem, tá bom? E o que é a gestão? E aí eu volto aqui, né? O que é a gestão? Gente, quando a gente fala de um processo de gestão, né, a gente está falando de administração. O que é gerenciar? É administrar. E o que é administrar? É você pegar a experiência prática das organizações, transformando isso em teoria, e pegar esta teoria e colocar em prática para promover resultados na organização. Como? A gente diz que todo administrador, ele vai planejar o que ele tem que fazer, ele vai, no mínimo, planejar, acompanhar e avaliar. Minha gente, qualquer processo de gestão, você perceber, prova de concurso, gestão estratégica, no mínimo tem 3 fases. Planejamento, o acompanhamento, que no acompanhamento você mede e monitora os resultados, e o controle. No mínimo, claro que no planejamento você pode ter planejamento e organização de recursos. Você pode ter planejamento, organização de recursos no sentido de distribuir. Você vai ter o acompanhamento e vai ter a avaliação. Ou seja, num processo de gestão, você tem no mínimo 3 fases. Você pode ter 4? Pode. Planejo, organizo, né, acompanho, que é dirigir, olhando o que está sendo feito, medindo e monitorando e controlando. E é isso que você tem aqui nesse desenho que está colocado. Ou seja, um processo de gestão de desempenho envolve planejar qual é o desempenho que você quer alcançar, acompanhar para assegurar que esse desempenho, né, medindo e monitorando, a gente diz que o acompanhamento ele deve ser feito através da medição e da medição e do monitoramento, tá? Da medição e do monitoramento e avaliar os resultados, tá certo? Então você vai medindo, vai monitorando no final, e aí, alcançou ou não alcançou aquilo que a gente planejou? Por isso que está vindo aqui, ó, estabelecer os objetivos, esses objetivos vêm, né, ver o que aconteceu no acompanhamento, para que a gente possa comparar os resultados e avaliar os resultados alcançados e apurar os resultados alcançados. Então, qualquer processo de gestão, planeja, acompanha ou executa acompanhando e controla
né, e avalia, tá certo? E aí, gente, quando eu falo de gestão de desempenho, no mínimo, o que você vai fazer no planejamento? Estabelecer quais os objetivos e metas a serem alcançados. Definir os recursos necessários. Definir os indicadores para você planejar as atividades. Então, você pegou e disse assim, olha, eu costumo dizer, né, a gente não vai aprender gerência de projetos aqui. Esse é um assunto de administração geral e pública, do outro começando do zero, que cai muito também em prova, mas que não é de gestão de pessoas, né? Mas o gerenciamento de projetos, gente, nada mais é do que um conjunto de técnicas e habilidades voltados para gerenciar os projetos e assegurar que eles chegarão ao final. Mesmo que os resultados não sejam logrados, mas mesmo assim você vai chegar no final. E aí eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, você quer passar em concurso? Concurso é um projeto. Você tem que planejar do início ao fim tudo que você está fazendo. Sabe por quê? Porque o planejamento, ou só o planejamento, permite controle. Se você não planejar num pedaço de pão, no papel, no computador, seja como for, você não tem como controlar se aquilo que você disse que ia fazer, você está fazendo. Tá certo? Porque você está fazendo e aí você tem que estar monitorando para você assegurar. E isso é um processo de gestão. Você tem que planejar o que você quer fazer. Você tem que ir acompanhando, medindo e monitorando para você identificar os desvios e corrigir esses desvios. E no final você vai apurar os resultados alcançados a partir, né, da comparação entre aquilo que você planejou e aquilo que você realizou. Tá certo? Então, isso é um processo de gestão. Claro que aqui, na nossa aula, né, o planejamento é isso. Cada um vai planejar qual o desempenho que quer. O acompanhamento, você pode usar a observação, a entrevista, o gerente vai estar lá monitorando, ok? E aí, onde a gente vai concentrar os nossos estudos e aonde eles capricham na prova, na avaliação do desempenho. E o que é avaliar o desempenho, gente? É avaliar a execução das pessoas, comparando aquilo que foi planejado com o realizado, né, para saber se as pessoas alcançaram os resultados desejados. A gente diz que a avaliação de desempenho é um processo de julgamento ou um processo de desenvolvimento do potencial. Por que desenvolvimento do potencial? Porque quando você está avaliando desempenho, você está olhando se a pessoa desenvolveu o potencial dele ou não, ou se ele tem potencial, tá certo? Então, a gente diz que é uma apreciação sistemática do desempenho e do seu potencial de desenvolvimento, né? E aí a gente diz que toda avaliação, ela tem como objetivo estimular ou julgar valor, né? Julgar a excelência e as qualidades de uma pessoa. Então, isso aqui é a definição do que significa avaliar o desempenho. Você diz, Beth, qual a definição de planejamento? A definição de planejamento é definir o que fazer e como fazer. Ou seja, definir quais são os objetivos, o que fazer, e definir quais são os planos, como fazer. Isso é a definição de planejamento. O que é acompanhar? Acompanhar é monitorar, medir e monitorar. E o que é a definição de avaliação? É um processo sistemático de julgamento, ou do julgamento do potencial ou do desempenho atual, tá certo? Permitindo gerar um juízo de valor acerca do desempenho daquela pessoa, tá bom? Quando a gente fala em premissas para que a gente possa avaliar o desempenho, a gente cita algumas, digamos assim, pressupostos, premissas, que são importantes em todo o processo. Tá me ouvindo? Tá ligado em mim? Então presta atenção, não viaja não. Quais são as premissas? Primeiro, você tem que focar no desempenho do cargo, nas competências entregues, nos conhecimentos, nas habilidades, atitudes, nos resultados e nas práticas. E aí eu vou dizer para você, você não deve focar, veja o que eu estou dizendo, não estou dizendo que você não pode, estou dizendo que você não deve focar em traços de personalidade. Gente, já vi várias provas dizendo isso. Você não deve, você pode, pode. Mas veja, traço de personalidade, muitas vezes não é importante para o desempenho do trabalho. Por exemplo, os meninos aqui, analistas audiovisuais, é importante que ele seja extrovertido ou tímido para que eles possam desenvolver o trabalho deles? Não. O cara pode ser extrovertido e desenvolver um bom trabalho, e o cara pode ser tímido e desenvolver também um bom trabalho, tá certo? Você vai dizer assim, um gerente
É importante que um gerente seja extrovertido ou tímido? Aí você vai dizer, olha, o gerente é aquele que motiva. A timidez, se a timidez dele não estiver atrapalhando a relação dele com o outro, não há problema nenhum. Agora, esse traço, se vier a ser importante no desempenho da tarefa, aí sim, mas que normalmente não é. Eu já vi gerentes tímidos, mais fechados, que eram excelentes gerentes. E eu já vi gerente falante, pelo contrário, fofoqueiro, tá certo? E que eram péssimos gerentes, tá certo? Então, assim, a ideia dos traços de personalidade é que eles não devem ser avaliados, porque na maioria dos casos, eles não influenciam no resultado e no desempenho das pessoas. Então, a gente deve avaliar resultados, a gente deve avaliar práticas, expertises, competências, comportamentos, atitudes e não traços de personalidade, tá certo? Então, como eu disse, eu avalio se você é tímido ou não é, ou extrovertido. Isso eu não vou avaliar. Agora, se você é fofoqueiro, é um comportamento. Aí eu vou avaliar, porque isso está comprometendo o ambiente de trabalho. Você está entendendo? Então, isso é que é importante avaliar, o comportamento, as atitudes e não os traços, tá certo? A gente diz que quando você faz a avaliação de desempenho, você tem que apresentar quais são os padrões de desempenho que você quer que sejam alcançados e mais, esses padrões devem ser aceitos pela parte. Você não pode impor, olha, eu quero que esse ano você alcance isso, isso e isso. É assim, você acha que consegue, vamos fazer isso juntos, eu posso te ajudar, né? Então, a ideia de que aquele padrão de desempenho tem que ser aceito. Se for imposto, provavelmente a pessoa não vai correr atrás, tá certo? A gente diz que a avaliação de desempenho é uma comparação entre o desempenho desejado e o real, ou seja, entre o que você planejou e o que você está executando, tá bom? Então, são premissas que a gente tem aqui. Além disso, a gente diz que a avaliação de desempenho é um processo de redução de incerteza. Toma cuidado com isso. Você está dizendo assim, Beth, redução de incerteza. Nossa, eu fico tão nervoso, né, quando é... Gente, você fica nervoso porque, na realidade, as pessoas não estabelecem parâmetros objetivos para avaliar o desempenho. Se as pessoas estabelecerem padrões objetivos, eu vou te avaliar disso, disso, disso. Você vai saber exatamente no que você vai ser avaliado. Então, você tem que se comportar de acordo com aquelas exigências que estão lá planejadas. Então, eu quero que esse ano você adquira conhecimento de administração, conhecimento de inglês. E aí você não faz nenhum curso de administração, nem um curso de inglês. Eu vou poder te avaliar bem? Não, mas se você faz, você vai ter que avaliar bem. Por isso que é um processo de redução de incerteza. É um processo que interessa tanto a organização quanto ao funcionário e o gerente. Por quê? Todos ganham. A organização ganha porque ela está medindo o potencial. O funcionário, porque ele está num processo como esse, ele está enxergando o que ele tem que avançar. E o gerente, porque é um processo de feedback, de troca, né, que faz com que ele também cresça, tá bom? E é importantíssimo, né? Assim como no processo tem que ter o aceite das partes, é importantíssimo que num processo de avaliação haja feedback. Aliás, avaliação de desempenho sem feedback, para mim, não é avaliação de desempenho. Porque o grande objetivo da avaliação de desempenho é você olhar o desempenho, né, para que você possa promover mudanças, desenvolvimento, treinamento na pessoa, para que ele possa se desenvolver, tá certo? Se você não dá o feedback a ele de como ele foi, você não promoveu desenvolvimento nenhum, nem treinamento nenhum, nem crescimento nenhum, tá certo? Então, é importante que haja feedback. Pessoal, antes de mais nada, né, a gente falou de gestão de desempenho, né, entramos na questão da avaliação de desempenho, falamos das premissas, né, mas eu queria saber de vocês assim, ó, o que é o desempenho? O que faz com que uma pessoa desempenhe mais ou menos? Claro que o desempenho tem a ver com aceite, tem a ver com as boas condições de trabalho, né, mas sobretudo, o desempenho tem a ver com o quê? Com o esforço que você faz. A gente diz que o desempenho é fruto de um esforço. Ou seja, esse esforço é a medida entre você estar motivado ou não. Pessoas motivadas, a gente vai aprender motivação aqui também. A motivação, gente, está relacionada a um motivo. E a gente está dizendo, é um motivo para a ação, motivação.
tá certo? Então a motivação está relacionada a um motivo. O que que faz com que as pessoas queiram aquele motivo, né? E aí estejam motivadas? O que faz com que as pessoas se esforcem mais? E isso é a motivação, né? A gente diz que existem alguns pressupostos, e aí a prova de concurso vai trazer alguns mesmo. Eu estou trazendo alguns exemplos aqui, mas pode trazer outros. Por exemplo, você ter habilidade, você saber fazer. Quando você gosta de uma matéria, por exemplo, a minha filha gosta muito de química. Ó, para mim, um pouquinho. Ó, a minha filha gosta muito de química. E aí ela estuda química, e aí ela se esforça, ela tira nota boa, o desempenho dela é bom. E ela diz que não gosta muito de física. E ela já cria logo uma ojeriza. Aí ela diz, ai mãe, eu tô cansada, já não quer estudar física. E aí com certeza o desempenho dela é ruim. Então quando você gosta do que faz, quando você tem habilidade, gente, você normalmente tem um desempenho maior. Tá certo? Então toma muito cuidado. Eu costumo dizer que concurseiro tem que gostar de tudo. E tem que, quando ele não gosta, é porque ele não sabe. E aí é por isso que ele tem que estudar mais ainda aquela matéria, para ele poder saber, para ele poder gostar. Entendeu? Outra coisa, quando você percebe uma relação entre o teu esforço e a recompensa. Poxa, se eu me esforçar mais, eu vou ter um desempenho e eu vou passar em concurso. Então, quando você percebe que a recompensa depende do esforço e que aquilo ali vai ter um esforço, uma recompensa, você tende a se esforçar e a desempenhar melhor. E a outra coisa é a importância do teu papel. Como, né, eu costumo dizer que nós professores, né, vamos dizer assim, o dinheiro que a gente ganha não é mais importante do que a importância que vocês dão a gente. É verdade, quando a gente vai e abre o Face que tem lá, professora, eu passei, eu acertei, eu estou aprendendo. Minha gente, isso não é o que faz a gente continuar. Você está entendendo? Porque como diz, né, professor ganha mal, né? Mas o que que faz com que o professor queira continuar nessa jornada, né? Nesse esforço, né, de tentar passar conhecimento? Exatamente a importância do papel, né, que é muito maior do que qualquer outro ganho que esteja relacionado e qualquer outras perdas que estejam relacionadas com aquela profissão, tá certo? E aí eu cito esse exemplo. Esse modelo que você está vendo aí é um modelo que está no livro de Chiavenato. Eu só fiz um scanner dele para você ver. Aí ele pode colocar qualquer coisa na prova, né? O que que faz com que você tenha um desempenho maior, né? O esforço maior. E o que que leva uma pessoa a ter um esforço, né? Quais são os fatores, né, que levam alguém a se esforçar? Aí você tem que analisar. Habilidade maior, percepção de que ao se esforçar vai ter recompensa, percepção entre que mesmo que o esforço não esteja alinhado com a recompensa, mas vai ter uma recompensa, percepção do alinhamento, tá certo? Então são coisas assim que a gente tem que analisar quando a gente está vendo essa relação entre desempenho e esforço e o que que isso leva, ou o que que faz com que as pessoas se esforcem mais. Tá bom? Nem terminei o bloco fazendo um suspense, né? Que eu adoro. Mas eu vou dizer a você, vou fazer um suspense. Espera aí que eu tenho tempo. O que que faz com que uma avaliação de desempenho seja menos subjetiva? Já que é uma avaliação entre duas pessoas. E aí todas as subjetividades daquela pessoa vão estar presentes. O que que faz? No próximo bloco a gente vai ver.